Gravação. Salve, salve, meu povo querido! Hoje, mais uma aula do nosso curso Cristologia Essencial. Você que já está vendo essa aula gravada pelo YouTube, seja bem-vindo também. Lembra de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse link com os seus amigos. Bom, vocês que estão acompanhando hoje o nosso curso, alguns vão chegando, fiquem atentos para manter o áudio desligado, para não ter risco de sair barulho aí na nossa gravação. Hoje nós vamos falar sobre alguns temas que são extremamente saborosos para a gente refletir quando se trata do Evangelho. O grande eixo de tudo é o reino de Deus. O reino de Deus, que é a própria presença, a manifestação, é o agir de Deus. No caso, o reino de Deus se expressa no agir de Jesus. Tudo que Jesus faz, tudo que ele realiza, é sempre em vista de proclamar que Deus está entre nós. Um reino que a gente já experimenta, mas ao mesmo tempo um reino que a gente espera, né? Então essas duas coisas, elas estão muito presentes. E como é que a gente percebe a manifestação do reino? A gente percebe essa manifestação no ministério de Jesus, que é o seu serviço entre nós. A palavra ministério quer dizer serviço. Através das parábolas, e várias parábolas trazem o tema do reino, mas elas também têm outras funções, também tem vários tipos aí de parábolas. E os milagres de Jesus, a gente vai refletir um pouco a função do milagre na nossa vida cristã, como é que a gente se relaciona também com esses textos que falam dos milagres de Jesus. Se vocês estão prontos, vamos agora então para esse primeiro aqui slide. Ele vai ser reapresentado depois, no último slide, se eu não me engano, a gente retoma isso. Quando a gente fala de reino de Deus, a gente deve tomar um certo cuidado, porque quando você pensa num reino do mundo, o reino da rainha da Inglaterra ou qualquer outro rei que você queira pensar, a palavra reino, ela sempre indica, em primeiro lugar, um território. Então, ela tem um limite territorial. A palavra que a gente usa para falar reino de Deus, ela aparece nos evangelhos como uma palavra que indica uma atividade, não uma localização, uma atividade. Então, onde está o reino de Deus? Onde o reino de Deus se manifesta? Ele se manifesta naqueles que permitem, naqueles que se colocam à disposição, naqueles que se colocam em sintonia. É por isso que, em algum momento no Evangelho de Lucas, quando perguntam para Jesus do reino, ele já diz: o reino está entre vocês. Sem fazer ligações que daria dificuldade da gente conferir, mas o Evangelho de ontem, quem vai olhar a gravação, né, não vai entender isso, mas o Evangelho do 14º domingo, do tempo comum, ano A, Jesus ele exulta, porque Deus revela as coisas do reino aos pequenos, enquanto os grandes e os entendidos, tudo permanece no mistério, na não compreensão, melhor do que mistério, na não compreensão. E aí, para a gente falar do reino de Deus, então, sempre vale a pena a gente olhar três coisas que estão muito misturadas. Elas são diferentes em um certo aspecto, né? O ministério de Jesus, todo esse período, quando ele começa a pregação, começa a nos chamar à conversão, até o momento em que ele entrega totalmente a sua vida. Isso a gente pode falar que é o ministério de Jesus, o serviço de Jesus. Para distinguir, como a gente já viu na segunda aula, aquilo que seria a vida, a infância de Jesus, a vida oculta de Jesus, e a gente fala também do ministério de Jesus. Além de falar do ministério, a gente fala também das parábolas, que são essas passagens do Evangelho que sempre deixam a gente um pouco assim consternado, né? Surpreso, admirado, e depois o tema dos milagres, das curas, de todas essas ações que Jesus fazia
e que elas tinham uma finalidade. A gente vai se perguntar qual era a finalidade. A palavra ministério, como a gente encontra na língua que os evangelhos foram escritos, né? A língua grega, é a palavra diaconia. Isso quer dizer ministério. Vocês conhecem a figura do diácono. Diácono quer dizer servidor. É óbvio que essa palavra diácono, ela é reservada especialmente aos ministros ordenados que estão no primeiro grau da ordem ou no terceiro, dependendo do jeito que as pessoas falam sobre o sacramento da ordem. Mas, de qualquer maneira, quando fala diácono na igreja, a gente pensa nesses ordenados. Mas todo mundo que está a serviço exerce uma diaconia. Em documentos da igreja, vocês vão ouvir falar da diaconia da palavra, por exemplo, a diaconia da caridade, serviço da palavra, serviço da caridade. O que marca o ministério de Jesus? É toda a sua pregação, né? Toda a sua pregação, toda a sua proclamação do reino, tudo aquilo que Jesus faz, tudo aquilo que Jesus fala para nos chamar a entrar no reino faz parte do ministério de Jesus. Para retomar a nossa segunda aula, vocês estão vendo aí, ó, que chique que está a nossa tabela. Vocês têm uma indicação de como aparece o ministério de Jesus nos evangelhos sinóticos e como aparece o ministério de Jesus no evangelho de João, né? Valendo um copo d'água no final da aula, que você vai beber na sua casa mesmo. Quem são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. E João é sempre visto à parte. Quem tiver dúvida, procura a nossa segunda aula. Nos evangelhos sinóticos, você sempre tem essa sequência. Então, primeiro se fala do batismo de Jesus por João Batista, depois a ida de Jesus ao deserto para ser tentado, colocado à prova pelo diabo, e depois é o momento em que Jesus começa a sua pregação do reino de Deus. Como a gente tem o texto aí de Marcos, cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, ou às vezes a palavra, convertei-vos e crede no evangelho. Então, os sinóticos sempre colocam essa relação, que não está tão diferente do evangelho de João, que começa primeiro falando do testemunho de João Batista e depois o próprio João Batista indicando Jesus como o Cordeiro de Deus. Na nossa tabela abaixo, vocês estão vendo aí uma relação entre reino e conversão. Essa relação é muito bom a gente ter presente, porque eu me converto para entrar no reino, ou porque vejo o reino, eu me converto. Essas duas coisas, elas sempre formam uma espécie de tensão. Tem gente que quer que a gente se torne um cristão 100% para depois você experimentar as coisas de Deus. Por outro lado, tem gente que quer experimentar tantas coisas de Deus e nunca quer se converter. Como que essa relação ela acontece? Se vocês olharem nos evangelhos, principalmente quando você tem a pregação de João Batista, você vai ver que o anúncio do reino em João Batista é um pouco ameaçador. Um pouco não, bastante, né? E ele vai justamente dizer, tem que se converter, porque Deus está chegando. Então, é um tom meio que ameaçador. João Batista diz, por exemplo, né? Olha, o machado já está encostado no tronco. Já a árvore vai ser cortada, não vai ter o que fazer depois. Então, se converta. Você tem aí, primeiro, então, um chamado à conversão, para que depois a pessoa experimente a potência do reino. Na pregação de Jesus, vocês vão ver que o tom é diferente. Então, primeiro o reino chega. Primeiro Deus vai manifestando a sua graça. E como resposta a essa graça, o ser humano se converte. Tanto é que a palavra conversão, a palavra converter-se ou arrepender-se, em grego ela é metanoia. Ela significa mudança de visão, mudança de entendimento, mudança de mentalidade. Essas duas coisas, vocês vão perceber que elas são como que uma gangorra. De vez em quando, a gente vai lembrar que Jesus vai dizer que o reino vem de graça, então a gangorra desce para esse lado, e aí depois que você responde,
Mas aí você fala, mas é aquele que é folgado demais e não quer responder. Aí você vai ver que a gangorra desce. Tem parábola que vai dizer, todo mundo foi chamado, mas teve um fulano que estava lá na festa e não estava com traje de festa. Ele vai ser colocado para fora. Então, essas duas coisas, elas sempre estão numa espécie de tensão. Por isso, quando a gente lê o Evangelho, a gente sempre vai ficar atento que Jesus proclama o reino como um dom do Pai, um dom da graça de Deus. E o processo de conversão nosso é sempre um processo de acolhida, de resposta. A iniciativa é de Deus, a resposta, e deve ser uma resposta condizente, é do ser humano. Aqui, a gente olha um pouco o quadro das parábolas. Ler as parábolas separadamente, por exemplo, se uma hora vocês quiserem fazer isso, é muito interessante. Você primeiro teria que fazer o seguinte, vai abrindo os evangelhos, começa pelos sinóticos. Por exemplo, esse ano o evangelho é de Mateus, vocês vão ver que tudo que eu dei ênfase é mais o de Mateus, porque nesse ano nós estamos no evangelho de Mateus, e eu acho que se a gente pode ter mais reflexão, isso ajuda nas reflexões do final de semana. Mas vamos imaginar que você pegasse todas as parábolas separadas. Vai olhando, capítulo por capítulo, tem parábola tal, anota. E depois você tenta reler o evangelho só pelas parábolas. Você vai ver que aí já tem uma riqueza imensa, imensa mesmo. O que a gente vai fazer agora é quase que tentar arrancar um pouco as parábolas do seu contexto. Óbvio, a gente já viu isso na aula 2, por exemplo, que cada pedaço, cada evangelista, ele organiza dentro de um contexto maior. Mas nesse momento a gente quer conhecer um pouco melhor as parábolas, por isso que a gente está isolando aí as parábolas. Então, as parábolas, elas fazem parte central do discurso de Jesus. Na verdade, ele prefere falar por parábolas. Vocês vão ver que Marcos, por exemplo, gosta de realçar isso. Quando ele estava com as multidões, falava por parábolas. Mas quando ficava sozinho com os seus discípulos, aí ele explicava em particular. E há alguns que falam que a parábola ela faz Jesus ficar parecido com Moisés. Como Moisés, para levar o povo para uma libertação, fez o povo passar pelo deserto, Jesus faz a gente passar pela parábola. A parábola é como aquela experiência que põe à prova o nosso pensamento, o nosso entendimento das coisas. Você vai ter muitas parábolas que são parábolas do reino. Eu posso falar a primeira que vocês vão lembrar com mais frequência, a parábola do semeador. O reino de Deus é como um semeador e conta toda aquela história. Vocês podem lembrar também, o reino de Deus é como aquela mulher, né, que prepara lá a massa do trigo, ou então o grão de mostarda. Então, são parábolas que ajudam a gente a compreender, de alguma maneira, como é que o reino se realiza entre nós. O reino é como aquele semeador que joga todas as sementes e não escolhe o terreno, porém vai fazer efeito onde houver um terreno bom. Vocês podem depois conferir, estou tomando cuidado para que a gente não faça aula tão extensa, de maneira que vocês não consigam fazer depois a partilha. Temos parábolas de conversão. Na verdade, outras parábolas podem se encaixar nessa, né? Mas essa daqui do tesouro no campo, da pérola que é procurada, ela fala o que significa se converter. Para o cristão, toda a ideia de penitência, toda a ideia de mortificação, toda a ideia assim, de um sacrifício que a gente faz, tudo isso é sempre uma resposta ao dom de Deus. Então, você não tem que fazer alguma coisa para ser amado por Deus. Ele já te ama, ele já te escolheu, ele já te chamou, ele te deu a vida. Então, você não tem como passar na frente de Deus. Então, a iniciativa é sempre de Deus, mas tudo que você puder fazer para ser uma pessoa melhor, para conviver melhor com as pessoas, não é o preço que você vai pagar para ser amado por Deus, mas é uma resposta a esse amor. Então é semelhante àquela pessoa que está andando por aí, encontra um tesouro que está escondido, está lá, né? Imagina, a pessoa está andando, ela tropeça, acha uma coisa estranha, cava, tem lá uma bolsa de dinheiro escondida. Ela não pode sair gritando, vai aparecer o dono do campo,
ela resolve vender tudo que ela tem, compra aquele terreno e depois aquele tesouro é dela. Ou de alguém que estava a vida inteira, o cara é mercador, ele é comerciante de pérolas, né? De pedras preciosas. O cara já tem um olho para reconhecer uma joia quando vale mesmo. E quando ele olha uma que vale muito, ele diz o quê? Vende tudo e compra aquela pérola ou aquela pedra preciosa. Então, a conversão é isso, eu reconheço um tesouro. Então, tem coisa muito boa para eu viver a minha vida. Tem coisa maravilhosa para eu experimentar. Não preciso ficar apegado a coisas que valem menos do que o reino. Depois nós temos as parábolas de misericórdia. Você tem aí uma lista imensa. E todas elas querem mostrar justamente como é que Deus é bom. Vocês se lembram, na aula anterior, quando a gente falava do Sermão da Montanha, na situação tal, como é que você gostaria de ser tratado? Se você estivesse no lugar do outro, como é que você queria ser tratado? As parábolas de misericórdia, elas evidenciam esse olhar gratuito, salvífico, incondicional de Deus. Em Lucas 15, você tem lá as 3 parábolas da misericórdia. Por quê? Porque tinham os fariseus, que eram uns caras assim muito zelosos, dedicados, mas ficavam irritados de ver Jesus convivendo com pecadores públicos. E depois Jesus vai dizer que há muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por aqueles que acham que não precisam de conversão. São várias parábolas aí que chamam a atenção. No final, vocês podem identificar uma coisa. Nas brigas, uma palavra um pouco feia, mas não é tão feia porque depois matam Jesus, né? Mas nos desentendimentos entre Jesus e seus inimigos, naqueles debates entre eles, Jesus ele vai dar 3 explicações por que ele fica junto dos pecadores. E essas 3 explicações, elas causam um pouquinho de mal-estar. Por exemplo, naqueles que escutavam, nos fariseus, tomara que não cause mal-estar em nós, que somos cristãos, reconhecemos a gratuidade, a incondicionalidade de Deus, assim vai. Mas Jesus explica, olha, eu fico junto dos pecadores porque o pecador é como um doente. Então, o médico tem que estar lá do doente. O médico não vai ficar cuidando de quem está bom de saúde. Esse é o primeiro nível. Você teria um segundo nível. Bom, eu fico junto dos pecadores porque como os pecadores são excluídos, ninguém dá atenção para eles, eu dou atenção, eles me acolhem. Vocês que já se acham bons demais, vocês me deixam para o lado de fora, vocês não me acolhem. Vocês vão ver que tem parábolas que indicam isso. Mas o terceiro nível de explicação de Jesus, e que era aquele que deixava os fariseus e mestres da lei arrepiados, era Deus é bom. Deus é como um pai, Deus é como uma mulher que não se cansa de, depois de ter perdido a sua moeda perdida, corre atrás para achar. É como aquele pastor que tem 100 ovelhas, mas se perde uma, ele sente falta. É como aquele pai que está querendo os filhos do lado dele. Então, as parábolas da misericórdia, elas são quase que uma espécie de canção do tamanho do coração de Deus. E Jesus age dessa maneira, porque o pai é assim. Maravilhoso isso, né? Depois a gente se pergunta como é que a gente mesmo pensa a misericórdia de Deus. O tema, assim, a gente vai voltar na misericórdia quando tomar o assunto do pecado, né? É uma das próximas aulas. Depois você tem as parábolas da vigilância. Então, vigilância não é a vigilância do vizinho, a vigilância daquele que fica vigiando as nossas redes sociais, né? E tal. Não, vigilância é uma disponibilidade. Eu estou pronto para as coisas de Deus. Isso é vigilância. Eu não estou sendo negligente na minha tarefa, de cuidar da minha vida, de cuidar da minha fé, de responder à minha vocação, aquilo que Deus me chama. Então, vigilância é prontidão. Se Deus me chama, agora então vamos lá, vou fazer o que Deus está chamando. E essa é a ideia da vigilância, e que é um tema muito forte que aparece no tempo do advento, o tempo litúrgico do advento. Então, vigilância significa estar pronto, oferecer o nosso melhor, não ser negligente naquilo que nos cabe, certo? E tem várias parábolas, gosto sempre de lembrar das virgens prudentes e das virgens imprudentes. Na verdade, a palavra virgem prudente
não é muito adequado, porque é imprevidente e previdente. Então, tem gente que conta com a sorte. Esses, às vezes, se lascam e lascam quem está em volta. E tem gente que já se prepara porque pode ser que as coisas não deem certo. E aí, essa pessoa ela tem um pouco mais de liberdade para ela pensar alguma coisa diferente. Então, você tem lá 5 virgens que, convidadas para o casamento, levaram um pouco a mais de óleo para poder manter a sua lamparina, e 5 outras que não estavam nem aí com a história. Foram com as suas lamparinas, pronto. O noivo atrasou, cochilaram, no meio da noite, quando ele chega, tá lá apagando a lamparina, quem levou um pouco a mais pôde acender e depois entrar na festa. A gente vai ver por que elas não puderam entrar na festa. Essa é uma pergunta que aparece bastante. Por que essa surpresa, né? E depois você tem um conjunto das parábolas de juízo. Então, o que é juízo? Né? Eu tenho que tomar atitudes. O juízo é por que tem gente que simplesmente rejeita o evangelho? Por que não não faz uma escolha por Jesus? Então, essas parábolas de juízo é aquelas que evidenciam as escolhas que as pessoas fizeram. No Evangelho de São Lucas, essa primeira das crianças que jogam, né? São Lucas diz, olha, Jesus conta a parábola. É como vocês, essa geração, é como um grupo de crianças. Combinaram. A gente vai tocar flauta, então é música alegre. Aí vocês vão fazer mímica de estar dançando. Agora a gente vai tocar música, não sei o que lá, fúnebre. Vocês fingem que estão num velório e choram. Combinaram o jogo. Faz a música alegre, tem que fazer coisas de dança. Faz a música fúnebre, tem que chorar. E quando toca de um jeito, vocês acham ruim. Quando toca de outro, vocês não se mexem. E aí a resposta de Jesus veio João Batista, que dizia que você tem que... Era uma pregação exigente. Vocês falaram que aquele cara lá tá com demônio, porque é exigente demais. Agora vem o Filho do Homem que se aproxima dos pecadores, mostra misericórdia. Vocês falam que ele é amigo das prostitutas, um beberrão, amigo de pecadores. Entra no jogo. Entra, né? Qual que é a regra? Qual que é o combinado entre a gente? Segue o combinado. Então, são parábolas que mostram isso. A figueira que não produz fruto, tá lá, tá inutilizando a terra, por que não dá fruto? E assim vai. Né? Podem olhar depois com mais detalhe essas parábolas. Como eu disse a vocês, o curso ele traz um sabor imenso da leitura do Evangelho. E eu gostaria muito que vocês, acompanhando essas aulas, lessem os Evangelhos ainda com mais gosto, porque faz um grande bem. Agora, as parábolas são muito bonitas, as parábolas contam muita coisa interessante, mas servem para quê? O que Jesus queria com as parábolas? Por que então ele não falava tudo claramente? Aqui é o ponto que a gente vai verificar. Por que Jesus então fala em parábolas? A gente tem aí algumas explicações interessantes. Primeiro, porque as parábolas mostram como Jesus agia. Então, muitas das parábolas, elas se referiam ao próprio agir de Jesus, à sua misericórdia. Então, elas tinham uma função um pouquinho de indireta, né? Falando do que acontece, Jesus estava falando dele mesmo. Mas depois, as parábolas também serviam como uma espécie de isca. Você já reparou que quando você vai conversar com alguém, uma conversa muito séria, que pode ser dura, por exemplo, você não vai assim primeiro, nossa, você é tão legal, a gente é amigo há tanto tempo, né? Você vai ali ganhando a pessoa na conversa, mas chega uma hora que você vai ter que dar aquele golpe importante. E as parábolas são assim. Então, pensa, por exemplo, se Jesus começasse o discurso das parábolas de misericórdia em Lucas 15, dizendo, olha, vocês estão achando ruim que eu estou junto dos pecadores, dos cobradores de impostos e tudo? Eu ajo assim porque Deus é um pai bondoso e que quer cada filho do lado dele. Se Jesus tivesse falado assim, será que eles tinham ficado ouvindo? Não. Aí Jesus começa, mas é que o reino de Deus é como um cara lá que tinha um monte de ovelha, perdeu uma. É como aquela dona de casa, tinha 10, mas perdeu uma. É como aquele pai que o filho foi embora. Então, as parábolas ajudam as pessoas, mais ou menos, a criar uma espécie de preparação. Porém, você depois tem que tomar uma decisão. Então, no final, você vai ser como o filho mais velho, que acha ruim que o irmão voltou.
Você vai entrar na festa ou vai ficar do lado de fora? Decida-se. Agora, imagina, você ouviu tudo e no final Jesus ainda diz, agora é com você. As parábolas também, elas falam justamente para aqueles que não querem ouvir. Então, tem parábolas que Jesus, quando conta, ele sabe que tem uma resistência muito grande dos seus ouvintes, e se ele fosse muito direto, talvez as pessoas não iam querer ouvir. Aqui eu coloco como exemplo dos dois devedores, né? Um devia uma enorme fortuna, e o Senhor perdoou os dois. Então, quem vai demonstrar mais amor? Então, Jesus estava na casa lá do fariseu, que não tratou Jesus com sinais de hospitalidade, enquanto vem aquela mulher e que faz os gestos da hospitalidade. Vocês podem conferir depois. E sempre as parábolas, elas indicam isso. Qual é a decisão que você vai tomar? Então, se coloque em jogo. O seu tempo está indo. Aquilo que é a sua vida está passando. Qual é a decisão que você toma diante do Senhor? Então, as parábolas, elas têm essa linguagem que vão te envolvendo, mas no final, você percebe. Quer dizer, será que eu estou sendo como aquelas virgens imprudentes? Foram chamadas para a festa. Estavam diante da porta, mas não levaram óleo suficiente para o tempo de espera, então na escuridão não foram reconhecidas. São coisas aí que colocam muita reflexão para nós e dão um sabor maravilhoso na hora que a gente vai ler os evangelhos. Aqui vocês têm a estrutura das principais parábolas de acordo com o evangelho de Mateus e como elas aparecem nos outros textos sinóticos. Então, olha que interessante. Nos 3 sinóticos, você tem a parábola do semeador. Do joio, só Mateus. Lembra quando a gente viu na segunda aula a questão da fonte comum e, ao mesmo tempo, aquela estrutura que eles seguiram já de Marcos? Então, seguem a estrutura de Marcos, mas bebem de uma fonte. E aí você vê o grão de mostarda, aparece nas 3. Do fermento, somente em Mateus e Marcos. Tentem olhar esse quadro e tentar... Mas vocês vão olhar em Marcos, que pode ser que ele tenha material que não tem em Mateus, que não tem em Lucas. Isso a gente já falou quando olhou os evangelhos sinóticos. Mas se vocês puderem, ranquem essas parábolas do contexto, né? E tentem olhar um pouquinho, por exemplo, tudo que a gente aprende no evangelho de Mateus com as parábolas. Quais são as mensagens que a gente tem? O que a gente descobre? Para quem é catequista, você teria aí um trabalho imenso, né? Para um ano inteiro com as crianças, com os jovens, só a partir das parábolas. É uma riqueza que merece a nossa atenção. Agora a gente passa, já é quase o final da nossa aula, já vai tocar um despertador para eu não ocupar muito tempo, como fiz a semana passada. Os milagres de Jesus. O que a gente fala dos milagres de Jesus? Quando a gente lê nos evangelhos, entre várias palavras e descrições que aparecem, os evangelhos, principalmente, você tem 2 palavras em grego para falar os milagres de Jesus. Primeiro, uma palavra semeion, que a gente pode traduzir como sinal. Depois, a palavra ergon, que quer dizer obra. Os milagres de Jesus são sinais, são obras de Deus. Aqui um parêntese para a gente introduzir. Agora, quais são os cuidados que a gente tem que ter quando a gente fala de milagre? Você tem o extremo daqueles que não acreditam em milagre. Então, quem acha que milagre não existe, gosta de ler aquela passagem da Bíblia e fala, mas eu acho que hoje milagre já não acontece. Então, isso é um perigo. A gente tem que se perguntar por que talvez algumas pessoas perdem essa ideia de que Deus realiza sinais na nossa vida, Deus faz obras na nossa vida. Mas também o outro extremo é aquela turma que vive buscando falsas maravilhas. Então, é verdade. Então, se qualquer coisa for milagre, milagre é qualquer coisa. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado aí quando você pensa em milagre nesse sentido maior que a gente fala. Houve um pastor luterano chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele morreu na Segunda Guerra Mundial, ele foi parar em campo de concentração, ele se posicionava contra Hitler. E ele dizia ele dizia o seguinte, eu tomo muito cuidado com aqueles que vão dizer que milagre é tudo que a ciência não explica. E ele fala, isso não é digno,
Porque então significa que a ciência cada vez mais se expande, milagre é o que? O que sobra. Então ele tentava mostrar uma outra ideia. Então o milagre, muito mais do que ser uma espécie de Jesus brincando com a natureza, a gente sabe que nenhum milagre de Jesus ele estava brincando com a natureza. Então quando você pede um milagre na sua vida, se pergunta, será que eu estou querendo brincar com a natureza ou estou querendo uma outra coisa? Né? É quantas pessoas se expõem ao perigo e depois pedem, Senhor, me socorre. Tomara que Deus socorra, mas Jesus não fazia nenhum milagre para brincar com a natureza. Pense em algum, nenhum. Tanto é que quando Jesus fazia os milagres, semeiam, ergam, ou plural, semeia, erga, Jesus era muito discreto. Não chamava atenção sobre propriamente o milagre, mas sobre o efeito dela na vida das pessoas. Então, quando você for falar de milagre, pensa sempre em sinais. A gente vê tanta coisa bonita na vida das pessoas, e quando alguém me pergunta assim, mas você acredita que Deus no Antigo Testamento abriu o Mar Vermelho, o povo passou? Então, eu sempre gosto de dizer, lógico que eu acredito, porque hoje eu vejo Deus abrindo o coração de pedra e as pessoas se reconciliando. Eu vejo Deus abrindo algumas cabeças duras e as pessoas enxergando melhor a vida delas. Então, se Deus mexe numa coisa que só depende de nós pela liberdade, as outras coisas é mais fácil. Agora, o que significa aquele milagre? O que significa aquele relato? É o que a gente vai olhar agora. Os milagres, então, tudo que eu disse, tudo aquilo que você encontrar nos evangelhos apresentados como milagre de Jesus, como cura de Jesus, tudo isso sempre vai significar um sinal da proximidade do reino. Então, é simplesmente isso. Jesus não está brincando como naquele filme, que é bastante divertido, mas não é para a gente pensar as coisas de Deus. É o Todo-Poderoso, eu não lembro com quem que é o cara, mas o cara sai fazendo, né? Tanto é que a gente conhece evangelhos que são chamados de apócrifos, porque eles retratam um menino Jesus, por exemplo, brincando de fazer barro, faz lá um passarinho e dá vida para ele. Não, isso não corresponde ao que a gente conhece de Jesus no evangelho. Então, os milagres, as curas, querem sempre indicar a proximidade do reino e que Jesus é o Messias. Vocês se lembram daquela passagem quando João Batista está preso, manda lá uns discípulos dele até Jesus, olha, você é o que deve vir ou a gente deve esperar outro? E aí Jesus fala, os cegos recuperam a vista, os coxos começam, e assim vai. Porque esses sinais indicam que Jesus é o Messias. Então, os milagres são sempre um sinal, uma experiência da salvação, uma experiência do reino. E tem uma coisa importante que a gente não pode deixar de lado. Eu nunca ia deixar isso de lado. Cuidado com a turma que fica pregando milagre o tempo todo. Se você olhar o Evangelho de São Marcos, toda vez que Jesus fazia um milagre, Jesus diz, ó, conta para ninguém, não. Mantenha isso em silêncio, por quê? Esse barulho aqui está indicando que já deu 35 minutos que eu estou falando, mas já está acabando o nosso slide. Jesus fala, não sai contando para as pessoas. Porque o milagre não é uma manifestação de que Jesus está aí bagunçando com a natureza, brincando com a natureza. O milagre está em função de uma experiência do reino. Mas se você não é discípulo, se você não é seguidor, se você não está num processo de conversão, seus olhos vão olhar e você não vai ver nada. Você vai ouvir sons, mas não vai escutar nada. Então, os milagres sempre ficam ali reservados para os discípulos, né? Não ficar relatando, não ficar contando. E os milagres se relacionam muito com a fé. Às vezes o milagre acontece no evangelho, a cura acontece porque a pessoa acreditava, mas às vezes o próprio milagre faz as pessoas acreditarem. Né? Vocês vão ver essa relação também, que é muito bonita. Então, o milagre é sempre uma experiência da salvação. É sempre um sinal da presença do reino. Cuidado aí com essas coisas muito fantasiosas que muita gente vende, apresenta como se fosse o essencial do evangelho. O essencial do evangelho é a salvação. O essencial do evangelho é o reino de Deus. E isso você pode experimentar com o corpo sadio ou o corpo doente. Com uma situação de abundância ou com uma situação de carência.
o importante é experimentar o reino, né? E as outras coisas dentro da sua modalidade certa. Aqui, então, como apenas para a gente recordar e sintetizar, o reino ele se exprime no ministério de Jesus, o reino mostra como Deus age e as parábolas sintetizam isso, o reino se faz presente também nos milagres do Senhor. Então, aqui eu já vou encerrando a nossa gravação. Isso.